professores. Aqui é Fernando Lazzaretti, professor de História, acadêmico, então, do curso de pós-graduação em Gestão da Educação pela UFES, junto com a minha colega Carmen. A gente está aqui para fazer um podcast rápido na disciplina de Políticas e Gestão de Processos Educacionais. A gente vai discorrer sobre alguns temas relativos à gestão da escola pública e à participação da comunidade. E a temática a gente vai buscar aproximar da nossa realidade de escola. Carmen e eu somos gestores da EMF Rio Grande do Sul, no município de Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Carmen, vice-diretora, eu, diretor da escola. Então, toda a discussão ela vai girar em torno do texto do Paro, e a partir disso a gente vai buscar fazer a aproximação com a nossa realidade. O texto ele nos traz que a participação da comunidade dentro da escola ela acontece a partir de alguns condicionantes, basicamente 4 condicionantes, né? E o primeiro destes são os condicionantes materiais. Os condicionantes materiais eles estão atrelados às condições de trabalho de cada uma das unidades escolares e escolas públicas espalhadas pelo Brasil, né? O que cita então o texto, o que aborda essas condições de trabalho? Se a escola tem uma infraestrutura adequada para que professores possam trabalhar e os alunos possam então participar das atividades pedagógicas, se a escola dispõe de material didático suficiente para suprir as suas necessidades, se possui mobiliário adequado, né, para tornar confortável esse espaço de ensino e aprendizagem, se há recursos humanos suficientes, né, para que as turmas sejam atendidas de maneira satisfatória, e se a escola então possui recursos financeiros para que se façam os investimentos necessários que são, né, que cada escola dentro da sua unidade tem as suas necessidades. Então, se tem recurso financeiro, se ele vem do município, se ele vem do estado, se ele é um recurso federal, se existe. Eu posso falar bem tranquilamente que a nossa escola ela possui uma infraestrutura muito boa, muito boa. Ela possui recursos didáticos muito bons, muito bem equipada, tecnologicamente falando. Não nos falta nada. Questão de mobiliário também, somos muito bem servidos. Inclusive estamos melhorando esse item dentro da escola agora no segundo semestre de 2023, mas temos muitos problemas desde o início do ano com os recursos humanos. Nos faltam professores, são professores que faltam ocasionalmente, e o que nos prejudica mais desde o início do ano, então, são as faltas permanentes de professor. Nós não iniciamos o ano com o quadro completo e acreditamos que vamos terminar o ano com o quadro incompleto. Então, isso é um ponto-chave no nosso trabalho que tem prejudicado bastante a nossa rotina. Nossa escola é de 3 turnos, ela atende alunos do 1º ao 9º ano do ensino regular e turmas de EJA. E nos 3 turnos nos faltam professores, nos faltam membros de equipe diretiva. A gente acaba tendo que exceder a carga de trabalho semanal em função dessa necessidade de contar com o quadro completo. Tudo bem, boa noite. Então, sou a Carmen, né? E vivenciamos essa realidade na escola diariamente nos 3 turnos. Nossa escola tem de 3 turnos, que faz com que deixe ainda uma situação parece um pouco mais difícil de se resolver. Como o Fernando falou, nossa escola iniciou o ano com falta de professor, e a nossa escola, a nossa postura como gestor, havia então, teve a situação de professores que no início do ano já estavam
em conversas, em tratativas, porque sempre a solicitação de remanejo é feita no ano anterior, e para que pudesse ir para outras escolas. E nós pensamos que o melhor, né, seria que não barrássemos essas tratativas e que se concluísse naturalmente esse processo, aguardando, né, novos colegas. Isso foi um complicador para a gente, essa falta dessa chegada tardia dos novos colegas, mas a gente sabe que é uma realidade também dentro da rede de Canoas, não é só da nossa escola, né? Não somos privilegiados nesse sentido. Temos aí uma defasagem de RH atuante nas escolas. Até para corroborar nessa questão, como é uma demanda de município, tem áreas em que hoje não existem profissionais disponíveis para suprir a necessidade, especialmente na área de ciências humanas, então história e geografia, na área da língua inglesa, né, das linguagens, das ciências naturais, professor de ciências biológicas. Então as escolas que contam, né, que necessitam de profissionais dessas áreas não contam com esses profissionais. E aí uma coisa bem importante a se citar, né, a partir da nossa realidade, é que apesar desta falta, a gente não usa essa nossa necessidade para que as coisas não se realizem dentro da escola. A gente faz o possível e o impossível para que os alunos tenham um atendimento. Claro que não é o mesmo atendimento que um profissional, né, formado na área, mas os alunos não deixam de ter o atendimento. Então, na medida do possível, equipe diretiva, equipe pedagógica, professores, né, que estão disponíveis atendem esses alunos. Então, a gente consegue superar essa barreira, apesar de saber que dificilmente a gente vai receber esses profissionais. A gente está hoje finalizando o mês de outubro e vamos finalizar o ano nesse formato. Esperamos que para o ano que vem a gente consiga contar com um quadro completo. Isso é um diferencial na qualidade da educação, na qualidade do ensino que esses alunos então vão receber. O segundo condicionante tratado, então, se trata dessa discussão aqui, são os condicionantes institucionais. Como que a escola se coloca perante ao corpo docente, ao corpo discente, à comunidade, como é que se dá essas relações, qual é o tipo de contato e de formatação de relação que a escola abre para que haja participação de todos na tomada de decisões, na execução de ações, né? E a gente baseia o nosso trabalho desde que nós estamos na escola. Carmen, ano passado, foi orientadora, eu fui supervisor da escolar, dessa mesma escola onde estamos hoje gestores, e a gente criou um vínculo com a comunidade, com o grupo de professores, baseado em relações horizontais. A gente acredita que é esse o formato adequado, que a gente possa sentar todos na mesma mesa e discutir aquilo que é necessário, quais são os problemas que todos visualizam dentro da escola e como é que a gente pode solucionar esses problemas. Então, a gente não trata a direção da escola como a partir de uma visão autoritarista, né, onde a gente apenas impõe e faz com que o grupo ou a comunidade execute as ações. Em todos os momentos, sejam reuniões de professores, em conversa com os alunos, reunião com os colegiados, reunião com a comunidade, a gente prioriza e faz questão, e se sente muito chateado quando isso não acontece, que é que todos participem do processo de construção. Afinal, a escola é para todos, a escola não é da direção. A escola conta com a direção para fazer essa ligação entre os segmentos para que tudo aconteça da melhor forma possível. É uma prática para se chegar, então, numa construção democrática, né? Para se instaurar cada vez mais, se aproximar cada vez mais dessa postura democrática na escola, que a gente sabe que vai demorar, né? Que não vai ser no primeiro ano e que vai depender também de vários fatores e não somente da nossa prática.
Mas é bem importante que se comece e que se apresente essa postura. Precisamos começar a mudar, né, modificar, mesmo que a gente não enxergue logo no final do ano, dentro de algum prazo aí que a gente entenda como urgente, mas que a gente consiga enxergar que todos estão atuantes e compreendendo a importância dessa prática democrática, né? Se a gente for olhar um pouquinho para a nossa história enquanto nação, o período pós-ditadura militar ele é muito recente. A gente retomou o direito à democracia. Então, talvez isso seja um dos motivos que explique o porquê que tão pouco se participe dentro da escola dessas ações. Talvez porque se espere ou porque se construiu a ideia de que a direção da escola apenas informe o que vai acontecer e os demais acatem e participem quando seja possível. Então, esse trabalho de construir a gestão democrática, ele é árduo, ele é cansativo, ele tem muitos reveses, ele se mostra bem difícil de se executar. Difícil, exato. Porque por mais que a gente convide a comunidade a participar, eles são muito resistentes a participar. Não sei como é que eles enxergam esse movimento de gestão democrática, de participação. Inclusive, isso é tema de numa outra disciplina que é da prática de intervenção, das nossas intervenções com a comunidade. Então, a Carmen e eu, a gente vai buscar investigar junto ao CPM e ao Conselho Escolar como eles enxergam esse processo de construção de gestão democrática. Como é gestão, o que é democracia, como é que os colegiados podem ajudar nessa construção, por que até então se tem um formato, né, de pouca participação e como é que a gente pode, a partir de agora, buscar que essa participação cresça e evolua e se construa coletivamente aquilo que a escola precisa. Trazer um protagonismo, né? Descentralizar esse protagonismo que tem hoje na figura da direção, da gestão, e formar outros protagonistas nesse processo educacional. Eu queria acrescentar só como exemplo dessa fala do Fernando agora, o quanto que eles precisam compreender, e eles são todos os segmentos que aqui a gente trata, que tem voz e que as nossas ações são sempre vistas de forma horizontal. Nesse ano nós fomos cobrados de alguma forma, porque eles estavam aguardando, por mais que tivéssemos feito, né? Nós fizemos falas, o Fernando vai lembrar, fizemos falas em reuniões, 2 reuniões, o que vocês gostariam, o que a gente pode fazer no Dia dos Professores, né? Qual atividade? E a gente sabe que sempre cada um tem as suas vontades e as suas ideias e as suas restrições também quanto a horários e dias. Então, tentamos entrar num consenso. Não foi possível, ainda não conseguimos fazer uma saída de Dia dos Professores para comemorar nossa data. E teve uma professora que me procurou, particularmente, eu dividi com o Fernando, que disse que esperava que nós decidíssemos o que ia ser feito. Que essa era a conversa que se tinha na sala dos professores, que eles estavam aguardando que nós decidíssemos o que seria feito. Mas não nós decidíssemos perante as alternativas que foram dadas. Que nós decidíssemos e pronto, e seria assim, né? E eles fariam o que a gente decidisse, ou não, né? Ou eles estão esperando a decisão para se posicionar contra. Mas, e aí a conversa foi nesse tom de, não vai ser assim que vai funcionar. E é para tudo. Né? E nós também estamos, né, Fernando, nós estamos aprendendo também a lidar assim enquanto gestores, porque na nossa construção docente, nós não tivemos gestores, muitas vezes, que atuaram nesse posicionamento de ouvir, de acatar, de discutir, né, de considerar o que o grupo traz. Então, a gente também está aprendendo as limitações dessas ações que a gente coloca para eles, né? Esse é só mais um exemplo de como se construiu essa história, esse conceito de que tudo emana da direção da escola, né? É uma questão de esperar que a direção decida e aí nós vamos acatar. Outro exemplo é quando a gente movimentou as reuniões com o Conselho Escolar, com o CPM,
dificuldades financeiras, e para todos foi uma surpresa, porque esse movimento nunca tinha acontecido. Tratando de professores, membros do Conselho Escolar, membros do CPM se mostraram muito surpresos e felizes, porque eles estavam nesse ano participando realmente da construção, colocando as suas demandas, dizendo o que se precisaria para a escola nesse ano. Talvez, retomando aquela questão da democracia, é muito recente a nossa retomada ao processo democrático, e a escola não contribuiu, de certa forma, para que a democracia se colocasse à disposição de todos. Então, cabe a nós agora, a partir de então, fazer com que esse movimento cresça, evolua, se consolide no coletivo. Voltando aos condicionantes, então, o terceiro condicionante apontado aqui é o político-social, que está atrelado aos interesses dos grupos que fazem parte da rotina escolar, né? Os interesses da equipe diretiva, os interesses da equipe pedagógica, os interesses do grupo docente, os interesses da comunidade representada por pais, por alunos, e os interesses dos funcionários. A gente sabe que, apesar de todos sermos trabalhadores, né, no fundo, cada um desses grupos possui interesses diferentes, e esses interesses são os que movem as suas ações dentro da escola. E muito por causa disso, por serem interesses divergentes, há conflitos, não digo diariamente, mas constantemente há conflito de interesse entre esses grupos e dentro destes grupos. A gente geralmente vê isso, né? Isso é externalizado quando a gente se reúne, principalmente com os professores, porque são encontros mais seguidos. A gente faz pelo menos um encontro por mês com os professores, e aí a gente traz as demandas que vêm da Secretaria de Educação, né, que são demandas de rede, demandas para todas as escolas, e a partir destas a gente analisa aquilo que cabe e aquilo que pode ser reformulado dentro da escola. E aí os interesses são divergentes e a gente age e busca ser sempre assim, agir como um mediador, mostrar quais são os caminhos possíveis, o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. E geralmente aquilo que não pode ser mudado é o que causa mais desconforto, né? Porque muitas das decisões que vêm da secretaria, elas ainda são no formato verticalizado. A gente, enquanto escola, enquanto gestão, a gente acaba tendo que filtrar muitas das informações e passar para o professor só o fim da ponta, né, da linha, o que tem que executar. E aí eles acabam não entendendo. Eu acho que a Carmen vai lembrar de um exemplo que eu vou trazer agora, que uma das primeiras reuniões pedagógicas que nós tivemos nesse ano, os professores, né, questionaram o porquê do banco de horas, né, e o porquê que eles tinham que pagar banco de horas se eles estavam trabalhando. E aí até foi a Carmen que fez a explicação, né, de que o banco de horas ele está atrelado ao atendimento de alunos. Então, como o aluno foi liberado, precisa se recuperar essa hora de trabalho com o aluno, não a hora de trabalho do professor. E aí vem as discussões, vem a falta de entendimento, e a gente, a partir, né, dos nossos conhecimentos, a gente vai informando o grupo, e aí as dúvidas vão sendo sanadas e esses conflitos vão sendo diminuídos. Mas cada conflito, ele emana de uma necessidade, de um entendimento diferente, e a gente tem que mediar essas ações. E a questão dos sábados letivos, que também são sempre assuntos polêmicos, porque até uns 4 anos, vou pensar assim, acho que 2019, 2018, os sábados letivos eram oferecidos em maior número, mas cada professor, de acordo com a sua carga horária, tinha, então, dentro daquela totalidade de sábados, tinha um número de sábados para cumprir. E os sábados, eles eram também referenciados por dias de semana. Então, lá no caderno de chamada, o professor ia registrar que o sábado do dia tal valia pelo dia tal, por sexta-feira, por exemplo, né? Por determinado dia da semana. E aí isso mudou há pouco tempo, e eu percebi que todos os anos a gente precisa explicar para os colegas
porque eles não entendem que nessa modificação se organiza, então, se projeta um número de sábados para a carga horária máxima de professores na rede, que é 40 horas, número de sábados letivos ano, né? Então, que é 40 horas, e que quem vai fazendo menos sábados são os colegas que têm menor carga horária na rede, e que não se tem como estipular dia da semana e ter uma movimentação diferente, agora uma determinação diferente. E eu acredito que isso não tenha sido discutido com os professores, eu não lembro dessa discussão, né? E nem esclarecido, ficou mais a cargo da escola, esses esclarecimentos. Então, isso também sempre é alvo de... Quando se trata dos meus interesses particulares, né? E eu acho que isso é um movimento normal também. A gente precisa estar na escola pensando em todos, inclusive nós mesmos, né? Mas são dificultadores do nosso bom andamento. Eu percebo isso, porque é um descontentamento, e aí eu compartilho esse descontentamento com outros, que uns já entenderam, outros seguem nessa mesma ideia, e aí quando vem, parece assim que foi algo que nós chegamos, né, então, e determinamos, e não é, né? Essa questão da visão democrática da gestão é realmente uma caminhada de muito tempo. A gente vai se encaminhando, então, para o final aqui, para não estourar o nosso tempo. O último condicionante tratado, então, né, nessa leitura é o condicionante ideológico, que vai ao encontro daquilo que a escola, o formato que a escola vê e se coloca diante a sua comunidade. Né? Muitas escolas, que a nossa não se coloca nessa posição, não se agradam com a participação da comunidade, não se agradam com a participação efetiva dos professores, porque talvez, abrindo espaço para o diálogo, em algum momento a gestão pode ser contestada, e muito facilmente isso pode acontecer, né? E aí a contestação pode colocar em xeque alguns posicionamentos. Então as escolas acabam, né, não abrindo espaço para a participação, muito em função disso, de não querer a contestação, de não querer uma oposição de uma ideia, de uma ação, de não ver a sua decisão, né, não acatada pela maioria, seja em reunião com, né, a comunidade ou em reunião com os professores. Isso vai de encontro ao processo democrático, onde a participação ela deve ser efetiva. Então, se colocar nessa posição, ver uma escola nesse formato, uma escola autoritária, onde a relação, voltando ao condicionante, né, institucional, de uma relação vertical, isso é amplamente contrário à participação da comunidade, à participação dos professores. Desrespeitoso, né? Desrespeitoso à questão ideológica, né? Exato. E aí, quando se fala em participação, né, nessa formatação de escola autoritária, muito está atrelado ao seguinte: a participação ela acaba acontecendo meramente na execução, ou seja, eu vou contar com os meus professores para executar uma atividade X. Agora a gente está no mês das crianças, né? Então, a direção decide como vai ser o Dia das Crianças, a festividade do Dia das Crianças, e simplesmente repassa a informação e conta com que os professores executem a ação. Quando, na verdade, a participação está muito atrelada à construção, a tomar decisões e abrir espaço para ideias divergentes, para que se chegue a um consenso, para que todos façam parte dessa construção. Eu acho que teria muito mais coisa para abrir espaço de diálogo, né, Carmen? Mas o nosso tempo é curtinho. Esperamos que a gente tenha contribuído de alguma forma para aumentar esse debate, para contribuir nesse debate de implementar cada vez mais gestões democráticas no ambiente escolar. Creio que a gente tem se empenhado ao longo de 2023 para fazer isso dentro da nossa escola, e a gente sai feliz, né? Vai terminar o ano de 2023, apesar de todos os percalços, felizes por estar ciente
Esse assunto desse artigo aqui do Vitor Paro, ele vai além, né? 20 minutos é muito pouco. A gente precisa divulgar e precisa colocar em prática, que é o que fala ali em algum momento das execuções, né? Precisa se colocar em prática. Fácil não é, se constrói uma construção, mas a gente tem bons resultados com essa nossa escolha. Então finalizamos. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Até mais. Até mais.